também passar para outras pessoas. Amém? Isso sim, é você semear na vida de outra pessoa, é você querer que outras pessoas aprendam também aquilo que você está aprendendo. O que é que a nossa mente quer fazer? Não quer compartilhar com outras pessoas porque a gente acha assim, não, eu não vou passar para outras pessoas para que ela não venha a ser mais do que eu, ou que ela venha a ser mais usada do que eu por Deus. Esses são os pensamentos da nossa mente. O nosso velho homem, ele quer que a gente retenha aquilo que a gente aprende, porque a gente acha assim, não, fulano vai ser mais do que eu, ou Deus vai usar mais. Mas verdadeiros filhos de Deus, a gente passa aquilo que a gente aprende à frente. Enquanto mais você compartilha e passa à frente, mais Deus derrama na sua vida, porque Ele está vendo que você está sendo fiel àquilo que Ele está te dando. Amém? Isso sim, é ser filhos de Deus. É filhos do Rei, né? Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre a depressão. Falamos sobre a ansiedade no primeiro dia, na segunda-feira. Ontem falamos sobre o estresse, como ele atua na nossa vida. Nós, filhos de Deus, falamos que somos filhos, mas vivemos em uma dessas doenças psicossomáticas, doenças da alma. Então, hoje a gente vai falar sobre a depressão. Quando muitos filhos de Deus dizem que servem a um Deus, mas sentem alguma dessas doenças. Então, é porque realmente tem algo errado que precisa ser consertado pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando a alma perde a vontade de viver? Depressão. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, porque tem muita gente depressiva no nosso meio, no cotidiano. A gente vê pessoas que dizem que servem a Deus, mas sentem uma tristeza profunda, vontade de desistir de tudo, vontade de não avançar. E isso também bate na minha porta. Essa depressão bate na minha porta também. Não achem que bate, não bate, não bate. Mas Deus é tão maravilhoso que quando esse sentimento, porque a depressão são sentimentos silenciosos, eles surgem silenciosamente. E a gente começa a pensar em desistir, em retroceder. E aí normalmente Deus usa outras pessoas para vir nos dar um chacoalho e fazer a gente se lembrar quem a gente é em Cristo. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema depressão, quando a alma perde a vontade de viver, quando você não tem mais vontade de prosseguir, quando você sente vontade de desistir de tudo, de parar, quando você não vê soluções para os seus problemas, e aí você se isola, fica triste, fica ali birrento, chorão. E muitas vezes a gente nem tem motivos, mas a gente fica assim, se sente assim, não é verdade? Então a gente vai falar um pouco sobre esses sentimentos hoje que cada um de nós sente. Eu, inclusive, eu sinto. Mas o Espírito Santo tem me ensinado a como vencer essas guerras. Amém? Então, se você puder, compartilhe para outras pessoas essa live, porque eu creio que alguém aqui da sua família ou da sua casa tem passado ou já passou por esses tipos de sentimentos. A depressão. Amém? Então, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Primeiramente, antes de falar qualquer coisa, eu tenho que consagrar a Ele, para que eu não venha falar aquilo que eu queira, mas que eu fale aquilo que Ele quer que eu faça. Amém? Querido Espírito Santo, eu quero consagrar essa live a Ti, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor possa abençoar cada palavra que sai da minha boca, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que vai estar assistindo a live agora e depois também. Que o Senhor possa, Pai, nos trazer a revelação através da Tua palavra, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a me conduzir. Eu me diminuo agora, Pai, na Tua presença, para que o Senhor tire todo o ego, toda a soberba do meu coração. E o Senhor me traga mais graça, mais sabedoria e me traga as palavras certas que o Senhor quer que eu fale. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse dia, por esse som maravilhoso. Eu te agradeço, Pai, por essa manhã já ter acontecido tantas coisas boas na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Eu te consagro a live, eu te consagro os telefones conectados, eu te consagro a internet, a rede de energia, e eu repreendo todo ataque externo, Pai, contra os telefones, contra a nossa vida,
contra a vida de cada pessoa que está aqui. Eu repreendo em nome de Jesus todo ataque contra a rede de internet, para que o Senhor, através da tua palavra, fale conosco e nada externo venha nos impedir de entender e aprender aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Bom dia para quem está entrando. Deus abençoe a vida de vocês hoje. Amém? Então hoje a gente vai falar para quem chegou agora sobre a depressão, quando a alma perde a vontade de viver. E hoje a depressão, ela não começa com lágrimas, ela começa com silêncio. Quando uma pessoa silencia no seu meio, silencia no seu casamento, silencia no seu trabalho, silencia para os familiares, se silencia. Então, silêncio interno. A depressão começa no silêncio interno, no silêncio emocional e no silêncio na alma. Tem gente que nem chora mais hoje, nem sente mais e não reage mais. Amém, Juninho. Deus abençoe. Tem gente que nem chora mais, nem sente mais, nem reage mais. Isso é mais perigoso do que a dor. Porque quando a pessoa ainda sente dor, ela ainda está lutando. Mas quando ela para de sentir, ela começa a desistir por dentro. E isso é perigoso. A depressão não é só tristeza. As pessoas acham que é só tristeza, mas não é. É perda de sentido, é perda da força e é perda da vontade. Existe uma verdade que poucos falam hoje na internet e no nosso meio mesmo. Muita gente está sorrindo por fora, está sorrindo para todo mundo, mas está desistindo por dentro. E o mais profundo disso é que a depressão muitas vezes não nasce de um único problema. Ele é um acúmulo de dores que não foram tratadas. Não foram tratadas pelo Espírito Santo e não foram tratadas porque você muitas vezes não quer expor. Você só quer juntar e na frente das pessoas é só sorrisos, mas por dentro você está todo ferido. Bom dia, Sheila. Deus abençoe. A paz. Então, tem gente hoje que está sorrindo por fora, mas está desistindo por dentro. E o mais profundo é que a depressão, muitas vezes, não nasce de um único problema, mas de um acúmulo de dores não tratados. Mas hoje nós vamos entender um pouco sobre a depressão. Onde nasce a depressão na alma, o que a Bíblia revela sobre isso e como Deus restaura uma alma que perdeu a vontade de viver. Amém, Madinha? Deus abençoe. O que é a depressão na raiz espiritual? A depressão não é só emocional, ela é um estado de esvaziamento da alma. Na Bíblia isso aparece como alma abatida, espírito quebrantado e coração ferido. No hebraico a ideia é algo curvado para dentro, como alguém que perdeu a força de se levantar. Ou seja, a depressão é quando a alma perde a capacidade de reagir à vida. Então você está cheio de problema e você perde a vontade de reagir. Você simplesmente quer se isolar do mundo. E onde a depressão começa? Ela nasce nessas camadas de dores não resolvidas, feridas emocionais ignoradas, mágoas acumuladas, falta de perdão, falta de se perdoar também. Eu tenho que falar isso porque muitas vezes a gente fica se culpando das coisas e a gente não se perdoa. Então a depressão ela nasce dessas feridas que não foram tratadas e não foram expostas. Pensamentos constantes, negativos. Tudo que acontece na sua vida você só olha o negativo. Quantas e quantas pessoas já não passaram pela nossa vida? Até nós mesmos, eu já fui essa pessoa também. Que tudo que acontecia a gente só olha o lado ruim. Um exemplo. Vai chover hoje. Aí o pessoal só olha o lado negativo. Não vai chover, vai molhar minha roupa do varal, eu não tenho carro para pegar, como é que eu vou para o trabalho, tem que colocar um sapato adequado. Você só olha a parte negativa, você não olha a positiva das coisas. Isso mostra que já está nascendo dentro de você uma depressão silenciosa e você nem percebeu. E tem gente que está tão apegado na alma, que essa pessoa, tudo que que outras pessoas falam, ela só vê o negativo. Só vê o negativo, não vê as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. Amém? Então que você
irmão e irmã. Não possa ser essa pessoa que só olha o negativo das coisas. E quando eu falo para você, eu estou falando para mim também. Porque eu já fui muitas vezes essa pessoa que só olha o negativo. Você não olha as coisas boas. É o que eu venho falando todas as manhãs. Agora vai dar meio-dia. Quantas coisas a gente não tem para agradecer e a gente só presta atenção nas coisas que a gente não conseguiu. Mas quantas coisas você já conseguiu hoje de manhã? Vamos contar 10 coisas positivas que já aconteceu na nossa vida. Nós abrimos os olhos, temos a vida, o sopro de vida, já é um. Abrimos os olhos, somos perfeitos, conseguimos enxergar. Tem gente que não consegue enxergar o mundo. Tem gente que não tem não recebeu essa bênção, que é poder abrir os seus olhos e enxergar. Eu estou aqui enxergando cada pessoa que está entrando e tem gente que não tem isso. Segundo, eu tenho ouvidos perfeitos, consigo ouvir. 3, eu tive um café maravilhoso. 4, eu tive uma cama maravilhosa para dormir. 5, eu tenho uma casa, um conforto. 6, a gente tem um sol que raia, que nos dá vitamina D. 7, então veja quantas coisas maravilhosas. Eu tenho 2 braços que me permitem manusear, tocar, pegar. 8, eu tenho pernas que me fazem andar e ir aonde eu quiser. Tem gente que não tem as 2 pernas, tem gente que está numa cadeira de roda. 9, veja quantas coisas maravilhosas e você prefere estar aí depressivo, reclamando da vida e só olhando as coisas negativas por algo que você não conseguiu. Mas você não agradece por você ser perfeito. Nós temos a internet, o telefone que nos conecta, que nos permite hoje aprender sem sair de casa. 10 coisas nós já falamos. Quantas tem mais? Aqui a gente tem, é uma imensurável quantidade de coisas. Mas a gente prefere frisar e olhar só para o lado negativo, porque eu não consegui algo, porque eu ainda não consegui isso. Eu estou falando isso para mim, primeiramente, não estou falando para você, estou falando isso para mim. Amém? Então, os pensamentos negativos constantes, de autossabotagem, de culpa, de falta de esperança, do eu não vou conseguir, Porque quem faz isso, o nosso velho eu, ele sempre quer estar confortável. O nosso velho eu quer sempre nos puxar para que a gente fique ali parado, confortável. O nosso velho eu não quer avançar. E o inimigo das nossas almas usa isso, deixando esses sentimentos mais fortes para que venha parar a gente daquilo que Deus quer nos entregar. Por exemplo, Deus quer entregar uma bênção na vida de cada pessoa que está aqui. Ah, Heloísa, como é que você sabe? Porque Deus é Deus, meu amor. Deus é o seu Pai. Deus quer te abençoar. Deus quer nos abençoar. E Deus quer entregar coisas boas à nossa vida. Deus quer derramar bênçãos na nossa vida. Mas por que muitas vezes a gente ainda não pegou, apalpou essa bênção? Porque muitas vezes você tem um sentimento de que você não vai conseguir, de culpa, eu não sou merecedor, autossabotagem, de que você tem que ficar ali esperando o leite cair, o leite derramar do céu, o maná. E Deus pode fazer isso, porque Deus é Deus. Mas a gente também tem que parar de se auto-sabotar e achar que a gente não é capaz de fazer algo nessa vida. Amém? Então, desconexão espiritual, você se distancia de Deus. Uma pessoa depressiva, normalmente, ela não busca por Deus. Porque se ela buscasse Deus todos os dias, se todos os dias você tiver o seu momento de comunhão com Deus, o que é o momento de comunhão com Deus? É cada vez mais, é eu me separar no meu dia, deixar o telefone de lado, que esse bezerro de ouro está atrapalhando muitas das nossas vidas, da gente se aproximar de Deus. Deixar o bezerro de ouro ali de lado e se aproximar de Deus e dizer, Senhor, agora é só eu e o Senhor aqui dentro desse quarto. E você se separar para falar com Deus, para ouvir a voz dele, para dizer o que você está sentindo, para adorar a Deus primeiramente. Primeiro é a adoração, antes de você pedir, adore. Ah, Heloísa, mas como eu adoro? É eu ficar cantando? Não, é você ficar dizendo o quanto ele é maravilhoso. E o quanto ele é o primeiro na sua vida. Senhor, eu não posso nada sem ti. Senhor, o Senhor é o único, o Senhor é o rei, o maravilhoso, o glorioso, o justo, o verdadeiro. Pai, eu não sou nada sem o Senhor.
eu não posso nada. Senhor, eu não posso nada, eu não me mande para lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo, igual a Moisés fez. Senhor, se o Senhor não vier comigo, não me mande ir. Isso é adorar a Deus, é você falar para Ele o que Ele é para você na sua vida. E quando a gente está depressivo, você começa a distanciar desse contato com Ele. Porque você começa a perder a vontade das coisas nessa vida. Falta de propósito. Todo mundo aqui tem propósito. Heloísa, como é que você pode dizer isso? Todo mundo tem um chamado. Qual é o nosso chamado? Um chamado para viver no reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Um chamado para a salvação. Então, todo mundo é chamado, mas poucos escolhem esse chamado. Então, todo mundo aqui tem chamado. O nosso chamado é vivermos com Cristo lá na glória. Agora, o nosso propósito é que é diferente. O nosso propósito é o que cada um vai fazer para o Senhor. Tem aqui que são chamados, que têm um propósito para servir. Tem outros que vão ser apóstolos, outros profetas. E assim sucessivamente. Mas quando você está em desconexão com Deus, você acha que você não tem propósito, você acha que você não tem chamado. Tem alguns que nem sabem o que é chamado. Aí dizem assim, não tem um chamado, não tem chamado. Todo mundo tem chamado aqui. O nosso chamado é morar na glória. Assim como Jesus diz, todos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque são poucos que aceitam esse chamado. O chamado é a salvação. Amém? Então, quando isso permanece por muito tempo, a nossa alma entra em esgotamento profundo. Então, como identificar uma pessoa depressiva? Como é que você vai começar a identificar quando uma pessoa está depressiva? Perda de interesse pela vida, cansaço constante, essa pessoa vive num cansaço, perda de interesse pelas coisas. Você diz assim, vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não vou, não quero. Isolamento, a pessoa quer se isolar e quer ficar só ali muitas vezes, só no seu telefone e não olhar a vida. E é o que aqui é mãe e pai, tenha muito cuidado. Esteja em observação nos seus filhos. Porque muitas vezes, eu falo isso porque eu tenho 2 sobrinhos, e eu sempre estou em oração por eles, mas a gente tem que olhar as crianças, por quê? Porque as crianças hoje, elas querem se isolar ali dentro do quarto e ficar só no telefone. E isso é tudo o que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer separar as crianças para que elas fiquem só vidradas nos telefones. Se Satanás consegue dominar a sua mente, ele consegue dominar uma pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas não têm vontade de viver porque elas estão sendo dominadas na mentalidade delas. Do Satanás, ele começa a dominar a sua mente. Se ele começa a dominar a sua mente, ele consegue dominar uma pessoa. Amém? Sensação de vazio, pensamentos negativos repetitivos. Então, esses pensamentos negativos vêm o tempo todo. Em vez de você ter mais pensamentos positivos, você tem mais pensamentos negativos em tudo que acontece no seu dia. Você só olha o negativo. Não olha as coisas boas que já aconteceu com você até agora. Então, falta de propósito. A pessoa acha que não tem propósito. Vontade de desistir. Aqui eu creio que cada um de nós já pensou em desistir. Porque eu já pensei em desistir. Então, isso é um sinal que a depressão, esse espírito da depressão, ele está batendo na nossa porta. Mas quem decide abrir ou não para ele entrar somos nós. Então, pessoas que estão altamente depressivas, elas abriram a porta e esse espírito entrou. E, infelizmente, elas não veem sentido da vida. Mas somos nós que abrimos a porta para todos os pecados, para todas as doenças. Lógico que existem doenças que não são espirituais, mas a depressão, 99,9,99999, vou até botar 100%, normalmente, é quando você abre a porta para que esse espírito entre na sua vida. E o sinal mais profundo da depressão é quando a pessoa, bom dia Thomas, a paz, é quando a pessoa perde a esperança da vida, das coisas. Amém? Então agora vamos para as passagens bíblicas. Vamos abrir em Salmo 42, 5.
Salmo 42:5, que diz assim: Por que te abates, ó minha alma, e te conturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei outra vez pela salvação da tua presença. Davi tem fé e a confiança de que ele será restabelecido ao trono, e assim ocorreu. Então aqui vemos alguém conversando com a própria alma. Quem é que já conversou com a própria alma? Eu converso com a minha própria alma, até parece uma doida, mas eu converso com a minha alma, porque muitas vezes ela quer crescer em mim, eu digo, aqui não, você não vai crescer não. Então aqui isso é poderoso porque mostra que a alma pode entrar em um estado de abatimento. Abatido significa aqui caída por dentro, sem força, sem ânimo, mas o mais forte é isso. Ele não aceita esse estado como definitivo. Então, Davi não aceitou esse abatimento. Davi estava abatido. E quantos de nós aqui hoje estamos abatidos por algum motivo? Por alguma situação que está tentando nos parar? Davi, ele não aceitou esse abatimento. Ele não aceitou esse estado como definitivo na nossa vida. Então, ele confronta a própria alma dele. E é o que muitas vezes a gente precisa fazer. A gente precisa se confrontar a nossa alma. E dizer... Você não vai crescer em mim, não. A situação é essa, mas eu não aceito. Quando você diz eu não aceito, você já está decretando no mundo espiritual que você não aceita a situação que você está vivendo, os problemas que você está passando. Então você já começou a pegar a sua armadura e você vai para a guerra. Então a depressão muitas vezes distorce a nossa realidade, mas o salmista aqui fala algo essencial. Ele direciona a alma dele para Deus. E é o que nós precisamos muitas vezes. Quando a gente está abatido, quando a gente está sem esperança, quando a gente não está enxergando as coisas, a gente tem que nos direcionar para Deus. Senhor, eu não aceito esse problema na minha vida. O Senhor está falando com alguém aqui. Eu não aceito esse problema na minha vida. Pai, me dê soluções e derrame sobre mim. Renove a minha alma para que eu possa sair e ter ideias de como resolver esses problemas que estão tentando me abater. Amém? Então, em 1 Reis, vamos para a Bíblia novamente. 1 Reis 19:4, que fala sobre a história de Elias. Elijah, no inglês. Que diz assim: E ele pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, do que meus pais. Então aqui vemos algo muito sério, um homem de Deus poderoso, usado por Deus, querendo morrer. Então, esse espírito, homens de Deus também não estão livres dele. Mas o que eu faço com esse sentimento quando ela bate na minha porta é o que vai dizer o que é que eu estou fazendo com a minha alma. Então isso quebra um mito. Depressão não é falta de fé. Depressão, Elias chegou no limite emocional. Depois de uma grande vitória, veio o esgotamento. Isso revela algo profundo aqui. O excesso de pressão também derruba pessoas fortes. Então, eu e você, todos os dias nós precisamos ser renovados na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Porque até os mais fortes podem cair. Então, o excesso de pressão também derruba pessoas fortes. E o mais importante, Deus não repreendeu Elias aqui. Deus tratou ele com descanso, alimento e depois tratou ele com a presença de Deus. Então, Deus não ignora a dor da alma. Amém? Em Salmos 34:18, fala assim. Vamos para Salmos 34:18. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos. Salmos 34:18. Bom dia para quem está entrando. A paz, Valdinete, Deus abençoe. Salmos 34:18. Vamos ver, cadê? Perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Ele salva os contritos de espírito. O pecado é orgulhoso por natureza, e o orgulho é o pecado principal de todos os pecados. O homem não pode ficar facilmente quebrantado de coração e contrito de espírito.
A palavra contrito significa quebrantado e abatido. O Senhor levou Davi a este estado, apesar de lhe ter falado fé. Amém? Então esse versículo revela algo que muda tudo aqui. Deus se aproxima de quem está quebrado. O mundo afasta de quem está mal. O mundo se afasta de quem está mal. Então vamos agora falar um pouco sobre essa passagem aqui. Deus se aproxima de quem está quebrado, de quem está mal, de quem está se sentindo sem esperança, de quem está triste, de quem está abatido, de quem não está vendo solução. Deus se aproxima. Mas o mundo se afasta, o mundo que nós vivemos se afasta das pessoas que estão sentindo esses sentimentos. Então vamos ver que Deus se aproxima dos filhos, de quem está quebrado e abatido. Mas o mundo se afasta dessas pessoas. Porque o mundo não está nem aí se você está sofrendo. Vou ser bem clara e direta. A maioria das pessoas não estão nem aí se você está sofrendo, se você está triste, se você está quebrado, se você está passando fome. O mundo não quer saber. O mundo só quer saber de si, porque o mundo jaz do maligno. E quem é o maligno? É Satanás, que é o ser mais orgulhoso que já passou aqui e que está aqui nos nossos dias. Então, enquanto o mundo é orgulhoso, o mundo só quer saber de si próprio, olhar para o eu, Deus olha para nós. Mesmo que a gente esteja com um problema quebrado, sem solução. Então, o mundo é de contra o que a gente passa. Amém? Então, enquanto Deus se aproxima de nós, o mundo se afasta de nós. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas não querem saber o que a gente está passando. Enquanto Deus não nos abandona. Amém? Então, um coração quebrantado significa uma pessoa ferida, partida, sem forças. E Deus não rejeita isso. Ele age exatamente aí. Ou seja, o seu momento mais fraco da sua vida pode ser o ponto mais forte da ação de Deus. Aleluia. Então, no momento que você está mais fraco, mas sem esperança, sem saber o que resolver, como resolver, sem saber como receber algo, uma cura, ou um problema financeiro, ou problema na família, seja lá qual for o tamanho do seu problema, esse é o seu momento mais fraco, pode ser o ponto mais forte da ação de Deus na nossa vida. E é o que é aí que muitas vezes muitos cristãos desistem, porque a situação está tão difícil. E aí você decide relaxar e desistir. Relaxar no sentido de desistir. E não entender que é nesse momento que Deus entra com a ação dele. Amém? Então, os países mais depressivos. Nós falamos dos países mais ansiosos, quando o Brasil é o primeiro de todos. Nós temos 159 países. Sabe o que é 159 países? E o nosso Brasil, o nosso país, ser o primeiro em ansiedade? O primeiro de 159. A gente falou sobre ansiedade no primeiro dia. Ontem falamos sobre o estresse, pessoas estressadas na Bíblia, na palavra. E hoje a gente está falando sobre depressão para quem está chegando agora. Então, os Estados Unidos é o país mais depressivo do mundo e é a potência mundial. E o Brasil está em segundo lugar em pessoas mais depressivas. Ou seja, de 159 países no mundo, o Brasil está em segundo em pessoas mais depressivas. Mas por quê? Porque o país é o mais ansioso, o segundo em estresse, o mais estressado do país é o Brasil, em segundo lugar, e o terceiro mais depressivo. Veja as categorias que a gente tá. Mas o pessoal diz assim, não, o Brasil é o país da festa, da alegria. Eu, como já morei em alguns países, o pessoal sempre dizia assim, nossa, Heloísa é a mais feliz do meio. É porque ela é brasileira. Não, não é por isso não. O país não vai definir, mas o que você faz na sua vida. Então, o nosso país é o mais depressivo e não era para ser assim. Eu estou pegando aqui estudos mundialmente. Então, o nosso país é o segundo em mais depressivos, pessoas depressivas. E não era para ser assim. Por quê? Nós somos, eu acredito que nós somos o segundo país em que mais o evangelho está crescendo, em que mais pessoas estão se convertendo para Cristo. Mas se você é cristão
e você diz que serve a Deus, mas você é uma pessoa depressiva, ou ansiosa, ou estressada, então você está sendo contraditória nisso aí. Porque normalmente pessoas, nós temos problemas, todo mundo aqui tem problema. Mas não era para a gente viver assim. Se nós temos um Deus que nos cura, que nos liberta, que nos salva, e que veio para trazer vida em abundância, mas que vida é essa em que você só vive depressivo, estressado ou ansioso? Então algo está contraditório, não é verdade? Então por isso que a gente tem que se analisar, Senhor, onde é que eu preciso, Pai, tirar isso da minha vida? Onde é que eu preciso? É porque a gente falta... Sabe o que é que falta em nós? Se autoanalisar. Você não se autoanalisa. Se você se autoanalisasse, você não era tão ansioso, não era depressivo, não era estressado. Você só acha que é ali pegar a Bíblia, ler e vai-se embora pro mundo. Não, você tem que se autoanalisar. O que é autoanalisar? É eu perceber em mim, Pai, onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu preciso tirar da minha vida esse estresse, essa depressão e essa ansiedade da minha vida? Se eu não me busco e não analiso isso, eu vou ser uma pessoa que diz que sou de Deus, que prega a palavra de Deus, mas sou uma pessoa doente. Quando eu chego na minha casa, eu sou doente. Sou doente, sou estressado, sou ignorante, sou depressivo. Então, a gente não pode ser assim, contraditório no que a gente faz e fala. Então, por que o nosso país é o segundo em depressão? Pressão demais, pressão extrema. É um dia só de pressão. Excesso de comparação, você vive se comparando. Porque eu quero ser igual a fulano, cicrano, eu quero ser igual a Heloísa. Eu quero ser igual ao pregador mais famoso. Eu quero ser igual a fulano e tal. A gente vive se comparando. E a gente não pode viver nessa comparação. Porque Deus traz para cada um de nós que está aqui, Deus traz uma identidade. E identidade em Cristo é você não querer ser igual a ninguém. É você querer ser você. É você se amar. E dizer, nossa, eu me amo por quem o Senhor tem me feito. Amém? Então, excesso de comparação, falta de propósito espiritual. Você acha que você não tem um propósito, irmão e minha irmã? Você tem um propósito, sim. Todos nós temos propósitos, assim como temos o chamado. O chamado é viver na glória, é a salvação. Mas o propósito, todo mundo tem um propósito aqui, só que propósitos são diferentes. Cada pessoa tem um propósito diferente aqui. Amém? Desconexão de Deus. Então, se o Brasil é o segundo país mais depressivo, então era pra gente não ser o segundo país mais depressivo. Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, se nós falamos que somos filhos, que nós servimos a Deus, e por que nós vivemos depressivos, estressados, ansiosos? Que contradição é essa? Então é porque a sua conexão com Deus não está tão estabelecida como você acha que está. Eu sinto muito, mas não está. Conexão com Deus é eu saber que o mundo está pegando fogo, mas eu tenho paz de espírito, porque eu sei que quem está comigo é o Deus de Israel. É o Deus que me traz a paz, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da preocupação. Tem problema que eu não consigo resolver. Eu digo, Senhor, eu estou te entregando. Eu não consigo resolver, Pai. Eu não vou entrar numa depressão por causa disso. Isso, assim, é a conexão com Deus. Mas como é que eu tenho conexão com Deus? Quando todos os dias da minha vida, independente da quantidade de coisa que eu tenho que fazer, trabalho, família, filho, casamento, eu me tranco ali, me separo para Deus e digo, Senhor, é só eu e o Senhor agora dentro desse quarto aqui. O mundo tá pegando fogo. Menino chorando, conta para pagar, comida para fazer, casa para arrumar, trabalho, mas você se separa para ficar com Deus. Só você e ele. Diz, Senhor, é eu e o Senhor. Isso é você buscar a conexão com Deus. Mas a gente não pode continuar sendo esse cristão e essa cristã que diz que é filho de Deus, que entregou sua vida para Cristo, mas nas suas emoções você está totalmente desconexo com Deus. Isso é contraditório. Então, se você diz que é filho de Deus, busque essa conexão para você não viver um crente contraditório, dizendo que é filho de Deus, mas está totalmente ansioso, desconectado, estressado
e depressivo. Eita, glória a Jesus. Amém? Então, princípio bíblico quebrado. Identidade e descanso em Deus. Os países menos depressivos. Finlândia, Dinamarca, Islândia, Noruega ou Suécia. Esses são os países menos depressivos, menos onde as pessoas são menos estressadas e menos ansiosas. Mas são países onde o evangelho, Cristo, não está chegando tanto quanto está chegando no Brasil. Não é contraditório? Os países onde o evangelho não está crescendo feito o Brasil, são os países menos depressivos, ansiosos e estressados. Onde as pessoas são menos estressadas. Mas o país onde o evangelho está crescendo na segunda posição no ranking mundial é o Brasil. E é o país mais ansioso do mundo, mais depressivo em segundo lugar. E onde as pessoas são mais estressadas. Veja que contradição. Que contradição. Onde Jesus está chegando mais, o povo é mais estressado, doente emocionalmente. E onde o evangelho não está chegando com tanta rapidez feito, esses países, as pessoas são mais tranquilas, têm qualidade de vida, têm equilíbrio na vida. Então está tudo contraditório. Então que você não seja essa pessoa que diz assim, não, eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa de Cristo, mas essa pessoa doente quando você chega em casa, essa pessoa estressada, essa pessoa ansiosa, essa pessoa que não tem paz de espírito. Amém? Então, sem Deus, a alma nunca se preenche completamente. Então, esses países, eles podem ser realmente onde as pessoas são menos doentes emocionalmente. Não existe tanto estresse, tanta ansiedade. Mas sem Deus, não tem como você ter uma completude nisso. Então, a depressão, ela não grita, ela silencia a alma. Muitas pessoas não percebem isso. Que a depressão são pessoas que elas sofrem ali silenciosamente. Nem toda dor é visível, mas toda dor precisa ser tratada. Então, ignorar a dor profunda aprofunda o problema. Então, se você se sente uma pessoa que é ou ansiosa, ou depressiva, ou sente uma tristeza, ou é estressada, você precisa ser tratado nessas doenças. Nós precisamos ser tratados. A gente não pode crescer na vida sem tratar esses problemas. Porque uma hora lá na frente, Satanás pega isso e ele derruba vocês. Amém? Então, você não perdeu o valor, você perdeu a percepção dele. A depressão distorce a identidade. Você não sabe quem você é, o que é para você fazer, se você tem propósito na vida, se você tem chamado. Então, a depressão faz você perder essa percepção de quem você é, o que você está fazendo aqui. Mas quando você elimina isso da sua vida, você sabe quem você é. As pessoas podem chegar aqui e dizer, você aí, quem você se acha que você é? Eu sei quem eu sou filha de Deus. Eu sou filha amada. E você, com as suas palavras, não vai... Eu estou falando isso aqui, mas sem orgulho e soberba do meu coração. É porque eu estou entendendo quem eu sou em Cristo. Então as pessoas podem falar o que quiser, mas se Cristo acha isso de mim, aí sim eu tenho que me preocupar. Agora, se Cristo diz que eu sou filha, que eu sou amiga, que eu sou serva, então o mundo pode vir contra. Mas eu tenho que fechar os meus olhos e ouvidos para não ouvir o que o mundo fala. Lembra? Quando você é uma pessoa que está depressiva, está com problema, está quebrado, Deus se aproxima de você, mas o mundo afasta você. Então, enquanto o mundo se afasta de nós, as pessoas se afastam de nós, Deus sempre quer estar do nosso lado. E você ainda não entendeu isso, e você acha que a sua preocupação é porque fulano se afastou de mim, Beltrano se afastou de mim, Beltrano não quer minha amizade, Cicrano não quer estar perto de mim. Você fica preocupado com isso. E você muitas vezes nem entende que é Deus tirando isso da sua vida, que não é para estar para o seu próximo nível. Quando Deus tira pessoas da nossa vida e a gente fica triste, eu já fiquei triste por pessoas que o Senhor afastou da minha vida, por amizades de muitos anos, de mais de 20 anos que o Senhor afastou. E eu ficava triste porque eu ficava pensando assim, mas por que Deus? Só que Deus, Ele quer o melhor para você.
Deus quer o melhor e Deus quer as melhores pessoas para a nossa vida, para nossas fases. Só que a gente não entende isso, a gente quer ficar apegada às coisas, às pessoas, às coisas, às situações. Mas é Deus tirando muitas vezes da nossa vida. Quase sempre é Deus tirando. Quando você pede para Deus limpar tudo que não é a vontade dele. Ele limpa, ele faz uma limpa e dói. Se eu disser a você que não dói, eu estou mentindo. Mas o Senhor sabe o melhor para nós. A gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe. Mas o Senhor é que sabe. Amém? Então, Deus não se afasta da sua dor. Ele entra nela. Então, Deus, ele não se afasta da nossa dor interior, dos nossos problemas. Mas Deus, ele se aproxima de nós. Quem se afasta de nós são as pessoas, é o mundo, porque o mundo é do maligno. Então, quando você está com um problema depressivo, estressado e ansioso, normalmente as pessoas se afastam de nós. Não é verdade? Nesses momentos que a gente está passando por tanta conturbação e problema, e essas doenças psicossomáticas, as pessoas se afastam de nós. E a gente muitas vezes fica sozinho. Amém, amém. Então as pessoas se afastam de nós, o mundo se afasta. Porque o mundo é dominado por aquele cara lá de baixo. Mas todas as vezes que a gente está assim, com um problema, doente, estressado, depressivo, é que Deus, cada vez mais, Deus quer se aproximar de nós. Amém? Então a sua vida ainda tem propósito, mesmo quando você não enxerga. Cada um aqui tem um propósito, só que muitas vezes a gente não enxerga. Propósito não depende do seu sentimento. Propósito não depende do que você está achando ou sentindo. Amém? Então, como ser curado da depressão? Através dos princípios bíblicos. Oração constante, diária, tem que ser todo dia. Ah, Heloísa, mas eu não tenho tempo, 5 minutos, mas se separe para Deus. Não coloque Deus em segundo, terceiro lugar. Ele tem que estar em primeiro na sua vida. Se você tiver 5 minutos só, use esses 5 minutos e glorifique o nome dele e ore. Jejum, presença de Deus, renovar a mente. Renovar a mente é o que nós estamos falando nesses 3 dias. Sobre as doenças do século, depressão, ansiedade e estresse. Renovar a mente é exatamente tirar isso da nossa vida. E entender que se nós estamos em Cristo, nós somos filhos de Deus, a gente não pode viver estressado, depressivo e estressado, não. Senão a gente é contraditório ao rei que a gente diz que serve. Amém? Amém. Exatamente, irmão. Shalom. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é eu entender que se eu sirvo a um Deus vivo, se eu sou filha, amiga, eu não posso viver depressiva, estressada e ansiosa, não. Mas por que que o nosso país tá vivendo uma situação tão contraditória? O Brasil é o segundo país em que mais o evangelho está crescendo, mais as pessoas estão entregando a vida para Jesus. Mas é o primeiro país na depressão, é o primeiro país na ansiedade. E é o segundo país mais onde as pessoas são mais estressadas. Veja que contradição. Contraditório, totalmente. Amém? Abrir o coração para Deus. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo não é você viver idolatrando o seu corpo. Eu já tenho falado isso aqui muitas vezes. Mas o que é que eu estou colocando dentro desse templo aqui? Esse templo do Espírito Santo. Eu estou colocando vida ou eu estou colocando morte? Se perceba. Vida é quando eu me alimento de coisas na minha alma, no meu corpo e no meu espírito, de coisas que tragam mais vidas. Eu só posso dar às pessoas aquilo que eu sou, que eu vivo e que eu faço. Amém? Então, a nossa alimentação nos impede de ouvir a voz de Deus ou nos abre mais ainda o nosso espírito para ouvir a voz de Deus. Para que vocês entendam, a nossa alimentação muitas vezes pode bloquear você de ouvir a voz de Deus ou pode abrir mais o seu espírito para ouvir a voz de Deus. Amém? Excesso de açúcar. Quando você começa a tirar o açúcar da sua vida, você começa a equilibrar o seu emocional, para quem não sabe. Quer melhorar dessas doenças emocionalmente, estresse, ansiedade e depressão, tire o açúcar. Se você fizer 7 dias sem esses alimentos, você vai ver como o seu espírito vai ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus.
O açúcar, ele é um bloqueador emocional. Então, ele bloqueia as suas emoções, deixando o nosso corpo inflamado e não permitindo que você ouça e entenda e sinta e veja quando Deus fala com você. Então, Deus fala conosco todos os dias. Deus fala conosco todos os dias. As pessoas acham que Deus só fala às vezes. Não. Deus fala todos os dias. Meu irmão e minha irmã. Entenda isso. Deus usa coisas, situações, visões, falas. Deus usa as plantas para falar conosco. Só que a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente está inflamado. E essa inflamação é causada através da açúcar. Amém? Então, assim que você mudar a sua alimentação, você vai ver como você vai conseguir entender, ouvir e ver a voz de Deus. Muito mais sensível. É algo assim que você diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Amém? Então, Deus cuida do ser humano por completo. Deus só não cuida do nosso espírito. Deus só não cuida da nossa alma. Ele cuida do nosso corpo, alma e espírito. Só que a gente tem que se permitir. Porque nós temos o livre-arbítrio, não é verdade? Eu não posso chegar aqui para você e dizer, ó, pega isso aqui, essa maçã e come. Não come aquele bolo ali não, cheio de açúcar não. Nós temos o livre-arbítrio, mas é nós que fazemos as escolhas. Eu sou a pessoa que mais come açúcar nessa vida, comia, em nome de Jesus. Só que o Senhor começou a transformar isso em mim. Porque eu disse, pai, o que é que eu preciso fazer para te ouvir, te entender e te sentir mais? Então, se eu fiz essa pergunta para ele, ele vai também me responder. Porque Deus, ele não deixa os seus filhos sem resposta. Só que a resposta de Deus, muitas vezes, não é aquilo que a gente quer fazer. Então, para mim, deixar açúcar é uma das coisas mais difíceis. Mas quando eu entendi que, tirando o açúcar, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus, aí eu disse, não, agora não tem conversa, porque eu quero ouvir o Senhor. Amém? Então, agora entenda algo muito profundo para a gente finalizar. Essas 3 doenças não são isoladas. Elas estão conectadas. É o excesso de pensamentos, é a preocupação constante e é viver no futuro. Não, se não tratada, ela vira estresse. O estresse é o acúmulo, é a pressão constante, é a alma sobrecarregada, é viver no limite. E se isso continua, chega na depressão. Então vamos desencadear aqui o estresse, chegando na depressão e finalizando na ansiedade. Então, o estresse é o acúmulo, é a pressão constante, é a alma sobrecarregada e é viver no limite. E se isso continua, chega na depressão. A depressão é o esgotamento final, é quando a alma desiste e é quando perde a força e quando perde o sentido. Ou seja, ansiedade sobrecarrega o nosso mental. A ansiedade, você é uma pessoa que vive ansiosa. Então, a ansiedade sobrecarrega o nosso mental. O estresse sobrecarrega o nosso emocional, as nossas emoções, coração. Eu vou basear assim para você saber. Ansiedade sobrecarrega o mental. Estresse sobrecarrega o emocional. E a depressão colapsa a nossa alma. Amém? Mas agora vem a verdade que liberta. Aleluia. Assim como existe um caminho para adoecer, existe um caminho para ser curado. Amém? E esse caminho passa por renovar a mente contra a ansiedade, aprender a descansar contra o estresse e restaurar a alma contra a depressão. E tudo isso está em Deus. Jesus disse, vinde a mim. A cura não está só em parar e descansar. Está em se aproximar. Não está só em descansar, está em confiar. Não está só em sobreviver, está em viver na verdade. Amém? Essa semana eu fiz um ato profético aqui dentro do meu quarto, como eu já falei para alguns aqui, que eu sentei aqui, eu estava de joelho, e eu disse, Senhor, tem coisas que eu não consigo resolver, tem coisas que eu não consigo enxergar. Então, eu estou pegando todos os meus fardos, eu fazia assim, e entregava ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu estou te entregando todos os meus fardos, porque o Senhor disse para a gente entregar os fardos a Ele. Então, eu fiz um ato profético, isso em relação também ao estresse, a ansiedade e a depressão. Porque eu não quero viver sobrecarregada desses sentimentos, porque isso atrapalha a nossa vida e nos para.
Amém? Então que você faça isso também no seu momento ali de oração. Senhor, eu te entrego todos os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus fardos, as minhas angústias, as minhas raivas. Eu te entrego tudo, Senhor. Tome. Amém? Então, se essa palavra falou com você hoje, não ignore isso. Porque não é só um vídeo, isso aqui não é só uma live. É Deus tentando te acordar por dentro. Talvez você chegou aqui ansioso, talvez você chegou aqui estressado, ou talvez você está aqui sem força hoje. Mas você não está aqui por acaso nessa live. Deus te trouxe aqui porque ainda existe um propósito na sua vida. Você não terminou, você não está acabado, você não perdeu tudo. Você só está cansado. E Deus está pronto para te restaurar hoje. Agora eu quero que você faça algo pela sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque aqui nos comentários: eu não vou desistir. Escreva isso e declare com a sua boca. A palavra tem poder. Lembra que o mundo foi criado através de palavras. Haja, 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 haja. E Deus manda a gente declarar e sermos profetas na nossa própria vida. Então, eu digo, eu, Heloísa, não vou desistir. Amém? E isso é um ponto de virada na nossa vida. E se essa palavra te tocou, que você possa passar para mais pessoas essa live. Porque tem gente perto de você, dentro da sua casa, da sua família, que está desistindo em silêncio. Tem gente que está desistindo e você nem sabe. Mas você já observou que essa pessoa está triste, que essa pessoa está calada, que essa pessoa está se afastando. E você pode ser a resposta de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Mas mais importante que isso é Deus está com você. Homem e mulher de Deus que está aqui. Deus está com você. Não esqueça disso. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração. Em todas as lives eu faço uma oração derivada dos assuntos que a gente tem falado. E eu creio que tem sido poderoso na vida de vocês, assim como tem sido na minha. Amém? Então concorde comigo no mundo espiritual e diga: eu concordo no mundo espiritual com a oração da Heloísa. Amém? Que diz assim: Senhor meu Deus, hoje eu coloco diante de Ti cada pessoa que está lutando por dentro. Aqueles que estão ansiosos, sobrecarregados e sem força. Pai, visita cada mente acelerada. Traz paz onde há ansiedade. Visita cada coração pressionado. Traz descanso onde há estresse. Visita cada alma abatida. Traz vida onde há depressão. Restaura, renova e levanta. Que a Tua presença preencha todo o vazio. E que cada pessoa aqui e que vai assistir a live depois, descubra que ainda existe esperança. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é lindo, né? Jesus é lindo. E eu creio na transformação dele, que ele faz na nossa vida. Então, espero que essa palavra, esses 3 dias falando sobre essas doenças, tenha falado com você, assim como tem me ajudado também. E assim que eu finalizar, se você puder, passa para outras pessoas essas lives. Que venha chegar em mais pessoas, não por ganância de querer likes, porque eu não preciso de likes. Eu preciso do like de Jesus. Mas que outras pessoas que estão silenciosamente doentes, elas precisam entender que há esperança para todo mundo. Amém? Há esperança para todo mundo. Não seja essa pessoa ansiosa, estressada ou deprimida. Há esperança para você. E Deus está aí querendo trabalhar na sua vida. Mas enquanto você não entregar nas mãos dele e dizer: Senhor, tome os meus fardos. Pegue, Senhor. Tome os meus fardos. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos aqui no novo assunto. Eu ainda não sei o que é que eu vou falar, mas o Espírito Santo é que vai me conduzir. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida palavras de alegria, palavras de direcionamento de Deus e palavras de fortalecimento na sua alma, no seu corpo e no seu espírito, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor venha falar com vocês durante todo esse dia
e que você busque ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco em tudo, em tudo. Só basta você desinflamar e mudar a sua alimentação, que você vai ver Ele falar com você mais e mais. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se assim o Espírito Santo de Deus me permitir. E compartilhe com outras pessoas essa live.